da gente. Então, entrevista com Carlos Dantas, ex-coordenador de programação da Rádio Universitária AM. Carlos, Bota esse todo o braço para cá, senão eu estou cortando ele. Conte como foi sua entrada na Rádio Universitária. Como foi essa história? Você chegou lá e participou, né, da programação como coordenador. Bom, minha história com rádio começa logo depois que eu concluí meu curso de psicologia. Eu estava, obviamente, desempregado depois, de concluir o curso, e a Escola Técnica, atual IFPE, abriu um curso de radialismo. Aí eu disse, hoje vou fazer. Entrei para fazer esse curso. E durante o curso de radialismo, fiz o concurso e fui aprovado aqui para a universidade como psicólogo. Aí o que é que aconteceu? Concluí meu curso de radialismo, já trabalhando no hospital aqui como psicólogo. E nunca me incomodou a coisa assim de eu ser radialista e ser psicólogo. Eu simplesmente era psicólogo. Isso nos anos 90. Aí o que é que aconteceu? Em 99, saiu uma notinha no jornal dizendo que a Rádio Universitária AM estaria oferecendo uma oficina de radioteatro. Aí eu disse assim, poxa, Rádio Universitária AM, eu nunca ouvi falar disso, sou daqui 10 anos de universidade, não sei o que é isso, mas também não me interessa, eu quero o radioteatro. Aí fui, descobri onde era, na reitoria, no quintal da reitoria. Aí eu disse assim, poxa, vou embora para lá, para participar dessa oficina de radioteatro, que era com Marco Macena, e Carmen Tovar. E, obviamente, Luiz Maranhão, que estava atrás de tudo, coordenando a Rádio Universitária, que estava fora do ar, estava se preparando para entrar no ar em 2000, ou no final do ano de 1999. Isso era março, junho, uma coisa assim. E aí a gente fez essa oficina de radioteatro e começamos a gravar duas micronovelas. Micronovelas em 5 capítulos, que era O Caçador de Esmeraldas e Virgulina Seu Nome. Ou seja, duas peças que tinham muita gente, muitos bandeirantes, muitos cangaceiros. Eu morri assim umas 3 vezes durante a novela, porque eu era um cangaceiro que morria no primeiro capítulo, era outro no segundo e era outro no terceiro. Então, tinha muita gente fazendo esses papéis todinhos. E a rádio entrou no ar no dia 1º de novembro de 1999. Só que, o que é que aconteceu? Como eu estava com esse envolvimento todo já, com a oficina, indo lá para a rádio, participar dessas aulas, aí, e em contato com o Maranhão, aí eu disse assim, poxa, a rádio vai entrar no ar, ela precisa de gente, ela precisa de programa. E eu vi que não tinha, porque a rádio entrou no ar meio assim, intempestivamente, porque o Ministério das Comunicações estava exigindo a devolução da concessão da rádio, e a universidade já detinha essa concessão e disse, não, a gente não vai devolver. Aí disse assim, então bote no ar. Ou seja, aí a rádio teve que entrar no ar, assim, meio no susto. Aí eu cheguei para Maranhão e disse, Maranhão, olha, eu sou psicólogo aqui da universidade, só que eu sou radialista também. Então eu quero fazer um programa de saúde mental. Aí ele virou para mim e disse, e tem assunto para você fazer isso toda semana? Aí eu, olha, tem assunto para eu fazer isso, um programa diário, imagine, toda semana. Aí ele, tá, tudo bem, então você vê aí, desenvolve esse projeto, e junto com o Departamento de Neuropsiquiatria, junto com o professor José Francisco, a gente desenvolveu isso e colocou esse programa no ar, junto com outros programas que iriam no ar, no mesmo horário, 11 horas da manhã, que era a mesa de debates. Então, segunda-feira era um tema, terça-feira que eu escolhi era saúde mental, quarta-feira meio ambiente, a história do rádio, começou como a história do rádio, apresentado pelo próprio Maranhão, e aí foi. E então, assim que a rádio começou, a novela estava sendo
produzida, né, assim, já em fase de edição, e eu entrei no ar como apresentador, produtor e apresentador desse programa de saúde mental, que passou uns 2 anos no ar. E comecei e entrei na rádio assim, né? Ou seja, eu já estava 10 anos aqui na universidade, nunca pensei em ir, por exemplo, para a Rádio FM, né? Porque eu trabalho aqui no campus do Recife, o núcleo, a rádio FM fica junto com a TV lá no centro da cidade, nunca me passou pela cabeça. Mas quando a rádio AM abriu, que era aqui, né, no quintal da reitoria, eu disse assim, é só atravessar a rua que eu estou lá. Aí eu comecei minha vida radiofônica na rádio. E aí rendeu muita coisa, né? E como era a equipe? Qual era a equipe na época, em 99, quando você chegou na rádio? A equipe da rádio tinha alguns operadores de áudio, que a maioria, eu não vou dizer que foram todos, mas a maioria tinham sido convocados com o pessoal da segurança, né? Por isso que eu disse que ela entrou, né, intempestivamente, porque ela não tinha condição e precisava de gente. Então o pessoal chamou assim, olha, você quer trabalhar na rádio? Bora para cá. Aí fizeram uma capacitação para esses vigilantes, né, os seguranças da universidade, trabalharem com a mesa de som. E alguns foram para lá por conta disso. Assim. Então, tinha algumas pessoas que colaboravam, assim como eu, né? Tinha o professor Genival Ferreira, que fazia um programa de economia, o Maranhão, que fazia na quarta-feira, e muitos estudantes, né, que hoje são, né, profissionais gabaritados aí, mas eles começaram naquela época, nos anos 2000, que como Maranhão era professor do curso de jornalismo, ele levava um bocado de gente para lá. Mas o problema dos alunos é que eles estão hoje e não estão amanhã, né? Que eles fazem estágio e acaba o estágio, tem questões de disciplinas, né, que tomam os horários deles, só esse semestre eu posso, semestre que vem eu não posso, então é uma rotatividade muito grande com os alunos. E isso fazia com que, ora a rádio tivesse alguns programas, ora ela deixasse de ter, porque quem produzia alguns e apresentavam eram os alunos. E em termos de gente mesmo, tinha 2 operadores para o estúdio de gravação, né, que era era Augusto, que ficava de manhã, e outro que eu não estou recordando o nome dele, que ficava de tarde, de tarde, depois que ficou parte da noite. Mas ele gostava de criar um problemazinho, aí acabou saindo e ficando só Augusto. Né, tinha Jefferson, que tomava conta da parte técnica, e esses estavam sempre lá, todo dia. Né, Edjane, que era do núcleo de rádio e TV e fazia a administração da parte burocrática mesmo, né? E alguns dias na semana ela ia para alguns horários, né? Chegava lá mais cedo, depois ia para a TV, né? Para o núcleo de rádio e TV. Aí se via como recepcionista, como telefonista, né, e administrador e tudo, porque todo mundo tinha que fazer, né, um pouquinho de tudo. Tinha Riso também tinha saído da vigilância e estava cuidando dos discos, arrumando os discos lá. Né, era a discotecária, porque a rádio trabalhava somente com discos em vinil. E a programação era isso, a gente arrumava um bocado de disco, dava para os operadores lá, e só vai tocando isso aí. Né? Quando tinham os alunos, eles faziam a apresentação, né? Aí produziam lá, ó, a gente vai escutar isso, fazia alguns clipes de notícia para fazer a leitura também, geralmente, né, dos jornais que eles traziam, porque a gente não tinha nenhuma assinatura de jornal. Os jornais, né, os noticiários, o pessoal assistia os programas na televisão, os noticiários, né, o da tarde era sempre assim, a gente assistia o Jornal Hoje para fazer uma clipagem lá das notícias e apresentava essas notícias no horário da tarde. Né? Então era um trabalho assim,
muito bonito, sabe, de muito boa vontade, mas sem condição nenhuma. A gente não tinha computador, tinha só 2 máquinas de datilografia, aí faltava papel, era um horror mesmo para fazer. Mas como a gente queria fazer, eu digo assim, a gente, porque eu comecei, que eu só ia para lá para apresentar meu programa, né? Mas eu gostava do movimento de rádio e comecei a me empolgar um pouco. E me empolguei demais, e Maranhão chegou para mim uma vez e disse assim, olha, você, por favor, vem aqui fazer só o seu programa e depois vai embora. Porque eu já estava começando a me meter na programação, sabe, sugerir, fazer qualquer coisa assim. Aí eu, tá, tudo bem. Aí fiquei na minha, até que ele saiu, né? Quando ele saiu, pela aposentadoria, um ano depois que a rádio estava no ar, aí entrou Genival Ferreira, que ele apresentava o programa de economia e era professor da universidade, né? Só que Genival passou algum tempo e conseguiu uma transferência, ou passou por um concurso, não sei como é que foi, ele foi para o Amapá, parece, para a universidade de lá. Aí deixou, né? Saiu daqui de Pernambuco e, obviamente, deixou a rádio. E quem que ficou no lugar dele, né? José Bezerra, na direção da rádio. E José Bezerra era um jornalista esportivo, e ele era um colaborador. Ele foi para a rádio na época do fechamento da Sudene, né, que muita gente ficou meio perdida, assim, pô, é servidor público, vocês vão para onde? E Bezerra foi lá para a rádio, pelo menos também, né? Então ele fazia o horário dele de meio-dia, né, que era a resenha esportiva. Recrutou muita gente também, muitos estudantes. Era o momento do dia que basicamente tinha mais alunos, era na resenha esportiva. E eles faziam trabalho de profissional mesmo, porque Bezerra pegava na orelha deles e botava mesmo eles para trabalhar. Então tinha o pessoal setorista, né? Aí um era do Náutico, um era do Santa Cruz, um era do esporte. Todo dia eles tinham que ir, né, trazer as notícias e, sabe, e fazia comentário dos jogos. Era um trabalho assim fantástico que Bezerra fazia lá. E demorou esse trabalho, né? Foi assim a década inteira de 2000. Aí foi quando Bezerra assumiu a direção da rádio, quando Genival saiu. E quando Bezerra assumiu, ele me convidou para eu ficar à frente da coordenação da programação da rádio. Aí eu disse assim, pô, é tudo que eu quero, né? Eu quero meter a mão nisso aí. E né, nessa época eu já estava como Maranhão já tinha saído, eu já tinha arrumado um horáriozinho para mim lá, né? Terça-feira de tarde, eu fazer um programa disso também. Continuava com o programa de psicologia, mas comecei a fazer outros programas, né, de entrevista com artistas daqui, da região e tal. E isso porque uma das colaboradoras, que era Carmen Tovar, né, que fez não só participou das novelas, mas como deu aula para a gente também, nas aulas de rádio e teatro, ela tinha um programa, né, com a palavra a mulher, com Carmen Tovar, toda tarde. E um ano depois, que foi exatamente na época que Luiz Maranhão aposentou-se e saiu, né, que foi o ano 2000 todinho, um ano depois, começo de 2001, ela saiu, porque acabou os contratos dela, aquelas coisas assim que, assim, eu, por exemplo, enquanto servidor da universidade, colaborador, a gente não sabe muito bem como é que acontecia essas coisas, porque ela não era da universidade, mas estava lá fazendo o programa dela, assim como Bezerra, que também tinham alguns patrocinadores, né? O programa dele sempre teve patrocinador, né? É como se ele trocasse essa colaboração dele por essa verba que ele recebia. Apesar da rádio ser pública, não poder fazer isso, mas tinha, né, os apoios culturais. E Carmen também tinha. E no final do ano, né, ela não conseguiu
né, renovar essas coisas, também não sei o que é que aconteceu, ela acabou saindo e deixou esse horário vago nas tardes, né, era de 3 às 5 da tarde que ela pegava, parece, era uma boa parte da tarde. E aí começaram a entrar alguns programas, né, e eu coloquei também um dos programas desse do ar. Só que quando o Bezerra assumiu, ele tinha uma ideia de rádio que era assim, a rádio tem que ser a mesma programação todos os dias. Rádio é hábito, como ele dizia, né? Então, se você não estiver habituado, você não fica na rádio. Tá? Então, segunda-feira você escuta uma coisa, na terça você escuta outra, na quarta, sabe? Você vai perder. Então, programa de uma vez só, semanal, aí ele disse assim, vai ficar no sábado ou no domingo, escolha. Mas se for de segunda, tem que ser terça, quarta, quinta e sexta. Aí, claro, o mesa de debate era um mesa de debate, era um programa só mudava o tema, né? E o que é que aconteceu? Aí foi quando eu coloquei, que eu estava com a coordenação de programação na mão, né? Aí eu entrei em contato com o pessoal que fazia programas também, aí disse assim, olha, se for para fazer o programa tem que ser todo dia. Aí, não, mas eu posso, não posso. A questão, né, dos alunos, eles não ganhavam para fazer isso. Eles faziam porque eles queriam fazer, porque estavam precisando desenvolver as técnicas deles de produção, de apresentação, de tudo. Aí o que é que aconteceu? Roberta Clarissa, por exemplo, com a Voz do Sertão, ela tinha 2 vezes por semana. Teve que fazer todos os dias. Aí a gente reformatou o programa e botou, além da cantoria, que era a parte dela, a gente botou forró também. Só que quem apresentava não era ela, já era outra pessoa. Mas era o mesmo programa, era Voz do Sertão. Segunda, quarta e sexta com forró, terça e quinta com cantoria, né, e poesia matuta. Aí deu para ficar. Aí tinha um programa que dividia o horário comigo, que o meu era de entrevistas, que era o Coquetel Molotov, né? Que o pessoal ficou muito chateado comigo porque achou que eu que tinha tirado eles do ar, né? Porque eles não queriam fazer o programa todo dia, nem queriam ir para o sábado, porque eles já trabalhavam aqui, né? Estudavam, estavam na universidade, vou ter que vir no sábado, porque o programa era ao vivo, vou ter que vir no sábado para fazer esse programa, a gente não quer. Então, vocês vão ter que sair do... Desculpa, vão ter que sair do ar. E saíram do ar achando que eu tinha tirado eles para eu ficar com o espaço todinho. Obviamente, eu ocupei o espaço porque eu precisava, né, de programa naquele horário. Tirei o meu e criei um outro, baseado no programa que Carmen Tovar já tinha criado um público para aquilo, né, que eram músicas antigas, músicas da época, da era de ouro do rádio, como ela dizia, né, entrevistava muita gente, dos cantores de antigamente. Aí eu disse assim, vou pegar esse nicho, né, e coloquei só música antiga, né, que fiz uma pesquisa, inclusive aqui na universidade, junto com o núcleo de assistência ao idoso, tal. Disse, olha, a gente vai fazer um programa, já está com um programa. Ele passou um mês no ar, sem título, e disse assim, qual é o nome que vocês acham que deveria ter esse programa? A maioria votou assim, programa da boa idade. Né? Porque na época, né, que se dizia que velho, não sei o quê, é da boa idade. Eu disse, bom, programa da boa idade. Eu botei no ar esse programa da boa idade. E que era todo dia. Então ele encurtava ou aumentava de tamanho conforme a produção. Se tivesse aluno produzindo programa, aí eu diminuía o horário e dava para eles, né? Você fica aí antes do meu programa ou depois do programa. Quando não tinha nenhum, aí a gente aumentava o programa porque era mais fácil, né, manter dessa forma. Só que quem é que fazia e produzia o programa? Era eu. Eu ficava no ar a tarde toda, né? De 2 às 5 da tarde eu estava no ar. Só que eu tinha que dar conta também da produção do programa e da coordenação da programação da rádio. Então era uma loucura assim para mim, eu fiquei super sobrecarregado e saí do programa. Aí disse assim, deixei alguns estagiários, mas aí estagiário vem, estagiário vai, né? E acabei tirando o programa do ar
algum tempo depois, e o pessoal acabou, o público, né? Muita gente ficou chateada e ligava para reclamar, né? Ah, vocês tiraram. E quem fazia o programa que entrou depois era eu também, só que era gravado, né? Aí eles reclamavam, se vocês tiraram o programa da Boidária, é um programa ótimo, não sei o quê, botaram um carinha aí para fazer, era eu mesmo. E eles não reconheciam a voz porque o estilo do programa de musical era totalmente diferente, né? Mas é isso, né? A gente que trabalha com rádio, com a comunicação, bota programa no ar e tira programa do ar. A gente não ganha nada aqui em rádio pública, né? Então, se o programa tem audiência ou não tem audiência, não faz muita diferença, porque a gente precisa manter. E aí... E você ficou até quando lá na rádio? Aí, pois é, esse é o grande problema. Quando eu estava lá fazendo esse tipo de coisa toda, né, eu realmente me realizei enquanto radialista, porque na rádio eu pude fazer tudo que eu possa imaginar dentro de uma rádio. Então, eu estava no estúdio apresentando, produzindo e apresentando o programa ao vivo, mas também estava no estúdio de gravação, porque, como eu disse, Augusto estava só de manhã. E de tarde não tinha ninguém. E os alunos iam de tarde para gravar alguma coisa também. Aí eu disse assim, vamos embora. Aí eu estava lá no estúdio também, né? Às vezes eu saía do estúdio e entrava no outro, pedia umas músicas lá e voltava para completar umas gravações. Então, era muito complexo nesse aspecto, porque faltava gente. Mas aí, o que é que eu fiz? Eu estava muito envolvido com a rádio, aí a Unicap ofereceu um curso de jornalismo cultural. Foi a primeira turma que eles ofereceram. Aí eu disse, vou fazer especialização. Aí fui fazer essa especialização. Inclusive, quem era da turma era Jamerson, que era o produtor e apresentador do Coquetel Molotov, né? Que não ia muito com a minha cara, porque achava que eu tinha tirado ele do ar. Mas, assim, para eles, de uma certa forma, foi ótimo. Por quê? Porque eles acabaram indo para a Rádio Universitária FM e estão lá até hoje, né? Desenvolveram todo a plataforma, né, do Coquetel Molotov com revista, com festival, com escambau A4, sabe? Um trabalho fantástico que eles fazem, né? E começaram lá, na Rádio Universitária AM. Aí eu fui fazer tive que fazer o TCC, né? Eu disse assim, vou falar sobre o quê? Fazendo esse curso de comunicação. Eu vivia a rádio 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque eu produzia os programas, né? Escutava os programas, não só os meus, como os dos alunos também, para eu ter que chegar e falar, fulaninho, tu está errando aí, tu faz isso, né? Dar aquela orientação. E fui falar sobre a rádio. Quando eu fui estudar sobre a rádio, né, que eu só trabalhava, né? Sim, um detalhe importante, quando eu comecei, já estava no segundo ano, 2000, né? 2001, aí o que é que aconteceu? Foi Fernando Henrique Cardoso, que era o, né, nosso digníssimo presidente, aprovou uma lei de reforma da Previdência e muitos professores se aposentaram. E nisso, eu, lá no hospital, comecei a sentir essa pressão, porque tinha muitos psiquiatras, eles se aposentaram, e eu estava lá todo dia, né? Porque o professor não tem que estar fazendo assistência todo dia. Então, eles iam uma vez no ambulatório, tinha 2 dias, assim, mas eu estava lá todo dia. E quando eles saíram, aí ficou uma carga muito grande. Eu disse, não, fala aí com o doutor Carlos está aí. Porque sou psicólogo, mas dentro de um hospital, psicólogo e médico é tudo a mesma coisa. O paciente não quer saber, ele quer ser atendido. Aí, fala aí com o doutor Carlos, Eu disse, não mande falar comigo não, porque é mais difícil para mim dizer não para a pessoa. É só dizer para ele, olha, não tem quem atenda. Aí o paciente vai ficar com raiva, mas não é de mim, vai ficar com raiva do governo. A pressão ficou muito grande e, em cima, né, do meu trabalho, eu comecei a ficar desgostoso do trabalho lá no hospital. Aí foi quando eu comecei a trabalhar mais na rádio, né, a desenvolver mais projetos lá. Aí eu disse assim, olha, dá para eu vir para cá?
Aí o meu chefe me liberou no departamento de neuropsiquiatria e o núcleo de rádio me aceitou. Então foi em desvio de função, mas eu era radialista, estava trabalhando lá. Aí simplesmente eu parei de agir enquanto psicólogo e fiquei lotado somente na rádio universitária, trabalhando lá. Por isso que eu pude desenvolver todo esse trabalho. Aí eu comecei a estudar o que era uma rádio pública, o que é uma rádio universitária, o que é uma rádio educativa. E na legislação, não sei hoje, mas na época, né, nos anos 2000 e pouquinho, 2002, não existia diferença nenhuma, ou na verdade não existia uma especificação. Aí eu vi que a rádio universitária, onde eu trabalhava, ela era universitária porque era da universidade. Mas não era uma rádio educativa, porque ela não educava. Ela não era uma rádio pública, porque tinha algumas restrições dadas pelos diretores de dizer, não toque esse cantor porque eu não gosto. Não toque isso porque, sabe... E, então, para mim, isso não é uma rádio pública. Né? E não é uma rádio educativa, não era uma rádio, como eles diziam assim, uma rádio escola. Não é uma rádio escola, ela tinha alunos do curso de radialismo, de jornalismo, inclusive da Universo, da Católica, onde tinha escola de comunicação, os alunos podiam ir. Mas não tinha professor, não tinha quem ensinasse, não tinha um projeto pedagógico, não tinha nada. Tinha que eu me dedicava lá para os alunos e dizia, olha, não faça assim não, bora fazer, sabe? Então, a gente aprendia junto, inclusive. Então, não era uma rádio escola, não era uma rádio educativa, não era uma rádio pública, não era uma rádio nada, era uma grande brincadeira aquilo. Aí eu comecei a não gostar de ter descoberto isso. Aí eu disse assim, não, bom, como eu já estou aqui, eu estou fazendo tudo isso, bora fazer uma coisa certa, sabe? Bora tentar fazer com que ela seja pública, por exemplo. Bora chamar o diretório dos alunos, sabe, o DCE, bora chamar o CITO-FEP, bora chamar a do FEP. Ninguém quis. Por quê? Porque dá trabalho, entendeu? Aí você assim, poxa, vem para cá, faz um programa aí, eu dou 5 minutos para você por dia, dou 5 por semana, dou 1 hora. O que você quer? Eu, enquanto programador, coordenador de programação, eu quero que você esteja aqui, porque eu acho importante existir para o público, para a rádio e para esse movimento que você está representando, uma voz. Eu estou dando essa voz para você. Você não vê não? Não. Então, por exemplo, o CITO-FEP só ia lá para gravar, né? Aqueles CDzinhos para ficar circulando aqui na universidade. Atenção, atenção, companheiro, companheira, né? Somente isso. Claro, a gente dava um apoio. A gente gravava, era 5 minutos de gravação, depois eles iam embora. Aí eu comecei a ficar, aí eu recebi reclamação, inclusive. Você quer botar o pessoal do sindicato aqui para eles falarem mal do governo? Mas eu tenho culpa se você vai falar mal do governo. Se você está falando mal do governo, o governo deve ter algum motivo, né? Está dando algum motivo para você falar mal dele. Agora, isso é responsabilidade sua, não é minha, né? Enquanto rádio. Mas o diretor não pensava assim. Ele preferia manter a chapa branca, né? Aí eu já comecei a trilhar ideologicamente outros caminhos, porque a minha ideia de rádio não era essa. E aí eu vi que eu estava usando a rádio como um parque de diversões. Sabe quando você vai para o parque de diversão? Na hora que você chega, que massa! Aí sobe, desce, vai, daqui a pouco você começa a ficar, não quero mais isso não. Você fica enjoado. E foi exatamente essa sensação que eu tive quando eu concluí o meu TCC, porque eu vi que o título dele, né, era assim, Rádio Universitária AM da UFPE, uma rádio sem meio e sem fim. Aí eu me lembro que a coordenadora do curso era a Aline Greco, né? Aí ela chegou e disse assim, olha, se você perder seu emprego, não venha procurar coisa aqui da Católica não, porque isso não é um título que você bote no... Você está acusando, eu disse assim, não, mas eu sei o que é que eu estou falando, porque a rádio é isso mesmo. Aí saí de lá, né, com o
o meu título de especialista em jornalismo cultural e com aquela sensação de que eu não deveria mais ficar na rádio porque aquilo não estava me satisfazendo. O que eu queria fazer eu não conseguia porque ou não tinha condições ou não tinha apoio nenhum. Aí não, isso não dá para mim não. Aí assim como eu pedi para ir para lá, eu pedi para sair. Aí acabei saindo e hoje estou de novo no hospital atendendo na psicologia. Aí, por exemplo, eu me lembro uma vez chegou Wagner, hoje ele está na Rádio Jornal fazendo o Mesa de Bar, aquela... Wagner Gomes, exatamente. Ele chegou com uma ideia ótima lá, olha, a gente faz isso, faz aquilo. Eu disse, Wagner, aqui a gente não tem nem sinal de internet, não dá para fazer isso não. Aí ele botou o projetinho dele debaixo do braço. Ele era aluno, era aluno ainda daqui. Mas uma ideia maravilhosa, mas precisava de internet, sabe? Precisava de uma equipe e a gente não dispunha nada disso. Era só na base da boa vontade mesmo. A história da Rádio Universitária AM, a partir aí de quando você chega, no final dos anos 90, um contexto de uma certa desvalorização da própria Rádio AM, quando a gente já tinha as FMs bem consolidadas, e havia já um esvaziamento. Então, acho que dentro do núcleo a AM sofreu um pouco isso, Como é que você pode resgatar aí essa história? Sofreu bastante. A história técnica da rádio, desses altos e baixos. Veja, quando a rádio foi inaugurada, eu estava nascendo, então essa parte aí e da própria rádio AM, que o advento da FM vem nos anos 70, final dos anos 70 inclusive, a rádio se desenvolvia de uma forma que não faz parte de maneira nenhuma da minha história. Mas nos anos 70, final dos anos 70, que eu nem morava aqui, eu morava no Rio, foi quando a FM explodiu, E especialmente junto com, junto à mocidade, a juventude, que foi a Rádio Cidade, Eu era ouvinte assíduo da Rádio Cidade, quando ela foi lançada, exatamente na época que ela foi lançada lá no Rio de Janeiro, 1977, sei lá, 76, 77. E não existiam muitas rádios FM. A partir do advento da Rádio Cidade é que a coisa explodiu mesmo enquanto comunicação, porque as rádios existiam, mas era basicamente as FMs, que a gente chamava assim, rádio de elevador. Só tocava em consultório, porque não tinha apresentação, era só música, e de preferência música bem soft ou música instrumental. E aí, nos anos 90, final dos anos 90, que foi quando eu fiz, final dos anos 80, que foi quando eu fui fazer o curso de radialismo, Aí a coisa, obviamente, já estava mudada, e no próprio curso a gente já começava a ver isso, Essa coisa de AM, que não era uma coisa muito interessante para o jovem, Então, sempre se dizia isso, não, a AM é uma coisa de velho, só é velho que escuta esse negócio. E quando a Rádio Universitária AM abriu, no final dos anos 90, como eu estava falando, em novembro de 99, foi na virada mesmo do ano, do século, a rádio, assim, a AM era uma coisa que basicamente só se ouvia a Rádio Jornal por conta da força que a Rádio Jornal tinha, por conta do jornalismo, por conta de Geraldo Freire, aquela coisa toda. E que nem isso suportou. Hoje a Rádio Jornal está em FM, Então, a Rádio AM, ela perdeu muito e eu acho que tem obviamente, interesses econômicos e escusos para se fechar, porque ela não precisa não ter qualidade, mas ela tem um alcance enorme
Mas aí é preferível, na visão desses empresários, ter uma rádio, né, menorzinha, pequenininha, mais econômica, com um transmissor FM que você bota no seu banheiro e transmite para a cidade toda, mesmo sendo ilegal, como essas rádios comunitárias fazem isso, e rádios piratas. E para você manter uma estrutura dessa, aí você precisa realmente de investimento. Infelizmente, a universidade nunca teve nem recursos, nem muito interesse. Então, nesse estudo que eu fiz para o meu TCC, aí eu vi que a Universidade Federal de Pernambuco é a única universidade no Brasil que tem 3 emissoras. Ela tem 2 de rádio e 1 de televisão. Mas ela não produz conteúdo para nenhuma das 3. Ela não tem investimento, ela não tem prioridade em nenhuma das 3. E isso foi, no caso, uma das coisas assim, que me causou um desalento muito grande. Pô, eu estou aqui fazendo o quê? Sabe? Eu me dedico, eu quero fazer, mas não dá, por quê? Porque a rádio não tem investimento nenhum. A FM, que é FM, né, que todo mundo conhecia, todo mundo falava, todo mundo ouvia, não tinha, não tem até hoje. Imagine a rádio AM que ficava, às vezes a gente passava 40 dias fora do ar, porque queimava a válvula e não tinha dinheiro para comprar a válvula. Não, a gente está esperando vir de São Paulo a válvula, porque a gente já comprou, já empenhou, aquela coisa do serviço público. Então, isso aí era muito difícil para a gente superar, porque a gente constrói, como a Bezerra dizia, poxa, é um hábito. Aí você passa, sabe, um tempo construindo o hábito, aí de repente, a rádio está fora do ar. Quando é que ela vai voltar? Sabe Deus, sabe? Agora, isso foi péssimo. Você sabe quanto tempo fazia que ela estava fora do ar, quando ela foi reinaugurada? Ela passou uns 15 anos. Quanto? 15 anos. Foi em 84, parece que ela fechou. E só voltou em 99. Né? E isso em brigas constantes com o governo. Né? E qual foi o motivo desses? Veja só, a Rádio Universitária AM, que é dos anos 60, ela tinha o estúdio na Rua do Hospício, originalmente, mas o transmissor dela era aqui no campus da universidade. E para fazer esse link, ela fazia através de um canal fechado de FM. Assim como a polícia tem os canais dela, né, de comunicação, era só de transmissão de dados, esse sinal de FM. Aí, como não era muito potente, eu não sei por que cargas d'água, a universidade pediu um outro sinal de FM para o Ministério das Comunicações. Aí o Ministério forneceu um sinal de FM para a universidade, assim que ela, né, como ela tinha pedido. Só que o sinal que ela deu foi um sinal aberto. Aí o que é que o pessoal da universidade fez? Oxe, sinal aberto, bora transmitir. Em vez da gente usar como um link de transmissão de dados, a gente bota uma rádio no ar. Aí foi aí que surgiu a rádio FM, que irradiava junto com a AM, era a mesma programação, só que era irradiada em FM e em AM. Aí o que é que aconteceu? O governo deu essa concessão em aberto para solicitar a concessão de AM. Olha, eu estou te dando um FM, tu me devolve a AM. Aí a universidade, não vou devolver a AM é minha, eu vou ficar. E por que que ele queria o sinal de AM? Porque era moeda de troca para as transações políticas. Né? Olha, eu vou dar uma concessão de AM para você, então você usa como você quiser, porque atinge o interior com muito mais facilidade e tudo mais. Aí a universidade, não vou dar. Você deu essa... eu tenho direito de usar, a AM tem o direito de usar FM, vou ficar usando. E aí, a AM estava a produção era a mesma, né, como eu disse, mas as irradiações eram diferentes, cada uma tinha o seu transmissor. Aí,
o governo botou uma lei dizendo que as rádio AM só poderiam funcionar com um transmissor com potência de no mínimo 1 kW. E a da rádio universitária AM era de meio kW. Ou seja, para ela funcionar, ela precisaria se adequar à lei. Sem estar adequada, ela precisaria ficar fechada. Então, foi uma forma do Ministério das Comunicações silenciar o sinal da AM. Aí a universidade ficou funcionando somente com a FM e a AM calada. Aí tudo bem. Aí o que é que aconteceu? Vamos conseguir um transmissor que se adeque à lei. Aí conseguiu um de 5 kW. Estava dentro da lei, beleza. Só que para colocar no ar uma programação, né, uma irradiação de 5 kW, você precisa de uma antena que era maior do que a antena, obviamente, né, que já existia, que era para um transmissor de meio kW. E aí constrói-se a antena. Na construção de uma antena, ela precisaria ser grande, né? Quem entende de radiodifusão, rádio AM, sabe que uma antena de FM tem 2,5 metros de altura, né? Não precisa ser muito grande, não. Mas uma antena de AM, ela precisa ter 100 metros de altura. E aí começou-se a construir essa bendita antena aqui atrás da reitoria, né? Num terreno que tem. Aí entrou em problema com o Ministério da Aeronáutica, porque foi embargado essa construção, a implantação dessa antena, porque era muito grande, atrapalharia o cone de voo do aeroporto, porque isso aqui é passagem para o aeroporto, então não pode ter uma antena desse tamanho. Aí tudo bem, se não pode ter, a rádio não pode entrar no ar, ou seja, ela já tinha o transmissor, mas estava faltando a antena. E nesse tempo, o tempo vai passando, até que passaram-se 15 anos por aí, para que viesse uma tecnologia que é conhecida como tecnologia de carga de topo. A antena não fica inteira em pé, ela fica só metade, 50 metros de altura não vai atrapalhar o voo, né, o tráfego aéreo. E os outros 50, ela fica ao redor dela, no chão. Então, todo o chão em volta da antena é antena também. Então, o sinal se acumula ali e vai no topo, por isso que é carga de topo. Então, ela vai e é emitida assim. E aí, a rádio tinha que entrar no ar. Assim, já podia entrar no ar, porque se instalou-se a antena, né, que é uma tecnologia indiana, que veio para cá e foi instalada aqui. Beleza, entra-se no ar. Mas não tem, né? Não tem gente, não tem recurso, não tem nada. Aí entrou no ar daquele jeito assim, bem atabalhadamente. E, na época... Como foi a questão do risco que correu de perder a concessão? O risco é porque a rádio não estava no ar, porque ela estava inadequada por conta da antena, né? E aí o governo, né, novamente pressionando, aí chegou e disse, bom, agora você tem o transmissor, você está dentro da lei, mas a rádio não está funcionando, e eu quero essa concessão de volta. Ou você bota ela no ar, ou você me devolve a concessão, né? Moedas de troca, certo, você pressiona aqui, eu pressiono ali. Não, não vou devolver, eu vou botar a rádio no ar. Aí você assim, vamos botar a rádio no ar do jeito que está. Na época, a rádio, o transmissor dela, né, o motor dela, estava sendo usado como um torno, uma serraria, que era o prédio, né, a casinha, estava sendo usada como uma oficina. Para qualquer coisa que quebrasse lá na reitoria, né, na universidade, não. Aqui a gente conserta tudo, né? Era serraria, né, e serralharia e tal. E o motor do transmissor era usado nesse negócio, que não podia botar no ar por conta da antena. Aí arrumaram essa antena e finalmente a rádio foi para o ar em 1999, depois de vencida essa batalha da universidade contra o Ministério da Comunicação e da Aeronáutica. É muita história. Muito bom,
Sempre tem, né? O problema é a gente lembrar e... Né? Por exemplo, uma coisa que eu acho importante ressaltar é a importância da assim, atividade da rádio, né? A gente recebeu, como eu disse, a gente não tinha professores lá, os professores mandavam, né? Mandavam os alunos, ou liberavam, claro, né? Porque fazia parte do trabalho deles. Mas eles não tinham nenhuma supervisão, era gente que dava essas orientações, mas muita gente boa, sabe, passou por lá. Claro, não vou dizer que quem não foi da rádio, sabe, não, de maneira nenhuma. Claro, o curso favorecia, mas muita gente boa passou por lá, sabe. Você lembra de alguns? Olha, que hoje está aí no ar, eu acho assim, tem Igor Maciel, né, que substituiu Geraldo Freire. Geraldo foi para a CBN e ele assumiu o lugar, né? Ele começou lá na rádio, depois foi para jornal em Caruaru. Em Caruaru hoje tem Sócrates, que começou lá também com o Maranhão, né? Ele fazia os programas dele lá, né? Sócrates da Silva, né? Fazia os programas lá. Igor Maciel, tem aquele menino Arthur Tigre, aquela menina que foi fazer Nice Lima, né, que hoje está na TV Pernambuco, né, que assim, começou comigo, inclusive no programa da Boa Idade. Ela chegou lá para pedir, porque eu era coordenador, né, todo mundo tinha que falar comigo. Eu disse, oxe, embora, você começa aqui, não sei o que, botei ela no ar, assim. Aí eu disse assim, boa tarde, estamos aqui com ela. Não, sabe, super envergonhada, a primeira vez, nunca tinha falado no microfone na vida. Aí eu sou doido mesmo, mas nós estamos aqui com ela vai começar, né, logo com a gente. Aí ela, boa tarde, Início, ela teve que falar, né, boa tarde, não sei o que, tá, aí quase me matou depois. Mas é uma profissional assim, sabe, fantástica. Eu tenho o maior orgulho de dizer que ela começou lá na rádio, sabe, no meu programa. Com 2 ou 3 meses que ela me ajudava lá, eu cheguei para ela e disse, como eu disse antes, né, que o programa aumentava ou diminuía conforme a quantidade de produções que eu tinha dos alunos. Eu cheguei para ela e disse assim, Nice, faça um programa, o que você quiser, você vai apresentar, você vai produzir, você vai apresentar. Eu vou dar 1 hora, eu vou começar mais tarde, porque eu queria sair um pouquinho do ar para poder, né, ter tempo de fazer as coisas. Faça o seu programa, você começa antes de mim. Você fica de 1 às 2, eu entro depois. O meu programa começava 1 hora da tarde já, né? Aí ela fez o dela, né? O Toque Pernambuco passou. Enquanto ela estava lá, ela fez esse programa. Aí depois saiu, né? Foi seguir a vida dela. Depois ela passou muito tempo lá na Rádio Frei Caneca e dando aula, né? É uma profissional assim de respeito, sabe, gabaritadíssima. E começou lá e eu tenho o maior orgulho assim de ser amigo dela mesmo. Sabe? Uma palavrinha final sobre como você vê agora a gente está, né, tentando construir essa questão da rádio escola e tentando inclusive recuperar a rádio que Paulo Freire sonhou lá em 63, né? Está completando 60 anos, estão resgatando, vão ter uma série de celebrações. Mas uma palavrinha assim, como é que você vê hoje o potencial da rádio Paulo Freire, hoje denominada Paulo Freire, né? A Universitária AM, como rádio escola? Você mesmo teve a experiência de participar da chamada pública, Exato. teve um programa em arqueologia em evidência. Um pouco como é que você vê essa nova fase? Olha, até completando essa história dos alunos, né, eu sempre me questionei porque essa separação, né, da rádio universitária, como a gente vivia lá,
dos cursos de comunicação daqui da universidade. Quando Maranhão estava lá, Maranhão era professor, né, ele levava os alunos, né, dava os puxão de orelha dele lá, reclamava, orientava tal, e a coisa funcionava numa boa. Aí, quando ele saiu, aí que a coisa ficou distante mesmo, porque não tinha nenhum professor. E eu disse assim, poxa, por que esses professores não usam? O que é que eles dão aula de quê lá nesses cursos de comunicação? Se a gente tem uma rádio aqui dentro do campus, sabe? Não era nem do outro lado da cidade como é a Rádio FM. É aqui, por que ninguém faz um trabalho? Né? Por que eles não vêm para cá, só vêm os alunos? Isso sempre me foi uma questão que pululava na minha cabeça, né? Principalmente porque eu sempre achei importante, obviamente, né, a presença da rádio lá para os alunos utilizarem ela, né? Então, inclusive, tem uma experiência interessante. Durante a SBPC, a 55ª SBPC, que foi aqui no campus da universidade, aí eu, doido do jeito que eu sou, cheguei e disse assim, chamei os estagiários e disse assim, olha, vai ter um evento aqui nacional, um evento que a gente não pode perder. Vai ser aqui no nosso jardim. Vamos fazer uma cobertura desse evento? Aí eles ficaram doidinhos, né? Eita, poxa, vamos, não sei o quê. E a gente não tinha um gravador. Um gravador a gente não tinha. Eu tinha um, tinha outra pessoa lá que tinha mais um gravador, coisa pessoal, mas a rádio mesmo não tinha nenhum. Aí eu entrei em contato com a coordenação da SBPC. A coordenação da SBPC cedeu 5 gravadores para a gente, para que a gente pudesse fazer isso. E eu fiz com que a rádio fosse colocada dentro da SBPC como a rádio oficial da SBPC. Veja só, mandei os alunos, vão para aí, descubram o que tem para ser entrevistado, façam boletins. Eram dezenas de boletins que a gente gravava diariamente e botava no ar no meio, sabe, do que fosse, boletim da SBPC. Então, foi uma cobertura que a gente fez em loco, porque eles estavam acontecendo aqui, de uma forma que enriqueceu enormemente esses alunos. Se eles fizeram certo ou errado, eu não sei, porque eu não tinha essa expertise de professor para dizer, olha, faça assim, faça assado, em termos de reportagem. Vamos fazer, sabe? E a gente preparou isso tudo e todo dia estava no ar, enquanto a SBPC estava acontecendo aqui. Inclusive, eu queria reproduzir na hora que estivesse passando, olha, vendo, transmitir agora da SBPC. E sabe por que eu não fiz mais? Porque, por exemplo, se a gente está aqui no auditório do CAC, o auditório do CAC não tem uma linha de telefone que eu possa linkar com a rádio. Mas o centro de convenções, Teatro do Centro de Convenções, tinha. Então, eu apresentei no ar, na hora que estava tendo as palestras no Centro de Convenções. Veja só que loucura. Inclusive, uma foi sobre foi Portinari. Foi o filho, o neto do Portinari, que estava fazendo essa apresentação. Aí ele dizia, olha, vocês podem ver aqui nessa pintura, ninguém podia ver nada, porque estava né, ouvindo o rádio. Mas até isso a gente fez. Né? Claro, eu não podia saber nunca que ele ia trabalhar com exposição das pinturas, né, do grande pintor. Então, como é importante a participação, a presença de uma rádio e a participação dos alunos. Em relação à Rádio Paulo Freire, quando ela tomou gás de novo, né, e eu fui lá e vi como é que era nas dependências da antiga rádio universitária, eu fiquei bastante desiludido. Por quê? Porque eu vi que era uma rádio que não ia ter condição de trabalhar com um aluno, pelo menos naquelas condições que a rádio AM fazia, né? Porque ela não tinha mais espaço. Era um estúdiozinho e uma sala mínima de operação. Aí eu fiquei pensando, bom, ela tem condição de funcionar enquanto escola, enquanto aluno? Tem, se ela for regida com essa função junto com o curso
de radialismo junto com o curso de jornalismo, para que as coisas sejam produzidas aonde? Aqui, porque o CAC tem condições de oferecer esse material para que os alunos produzam, que é isso que eles precisam fazer. Eles precisam ter ideias, não precisam ser boas ideias, eles precisam ter ideias para que sejam desenvolvidas, que no decorrer da coisa a gente vai ver se presta ou não se presta, se é viável ou se não é viável. Porque na rádio a gente fazia lá, a gente tinha discoteca, pegava o disco, entendeu? Abria os arquivos lá, escolhia a música e tal. Então a gente fazia lá mesmo. Todos os programas eram produzidos lá. Não podiam ser de outra forma, mas na rádio Paulo Freire pode ser de outra forma. Tanto é que eu produzi e apresentei o programa de arqueologia, que era um programa feito numa sala do departamento lá de arqueologia, né? Aí eu, né, para quem não está sabendo, que eu não me apresentei enquanto arqueólogo, eu fiz o curso de arqueologia na universidade e um dos trabalhos foi exatamente esse, desenvolver esse trabalho de um programa de rádio, né, para arqueologia. Então a gente montava todinho. Agora, eu tenho essa expertise, né, de produzir, então eu não precisava estar na rádio. Agora, se eu precisasse da rádio, eu não iria ter essa facilidade, que é assim, uma limitação muito grande. Hoje, tanto a Paulo Freire quanto a Frei Caneca estão dizendo, olha, a gente abre a programação, me dê o programa pronto. Onde é que eu vou preparar um programa? Né? Eu preciso de um mínimo de condição técnica para fazer isso. Né? Estou aqui, por exemplo, esse programa de arqueologia, quando a gente ia gravar, aí disse assim, bora desligar o ar-condicionado, porque senão atrapalha. Quer dizer, 1 hora de programa com ar-condicionado desligado numa sala, você começa a suar, aí já é ruim. Então, é uma condição técnica mínima que a gente precisa ter. Aí, se o curso de radialismo, se o curso de jornalismo tem condição de fazer isso para com os alunos aqui no CAC, eu só, olha, vamos fazer, vamos produzir, sabe? Seja podcast, seja entrevista, seja radioteatro, seja o que for, porque as coisas podem ser transmutadas para uma linguagem de rádio, né? Precisa ter o quê? Criatividade, precisa ter vontade, precisa ter inteligência, precisa ter uma voz boa, né? Trabalhar isso também, dicção, porque é isso que vai pegar no rádio, né? E, aí, voltando, né? Quando eu fui e vi a rádio, quando a rádio inaugurou, eu fiquei pensando, poxa, isso não vai dar certo dessa forma. Ela tem tudo para dar certo, mas desde que os alunos tenham a condição de fazer alguma coisa. Senão ela pode voltar àquela ideologia de Paulo Freire, que quem que produzia? Eram os professores. Então eles produziam tudinho, preparavam, eram aulas, mas aquele era outro tempo, né? Era outra ideologia, era outra tecnologia. Hoje não, hoje os alunos têm condição de fazer isso, né? E se eles não fizerem isso aqui, de uma forma orientada, o que é que eles vão fazer? Eles vão fazer em casa, nas redes sociais, de qualquer jeito. Serem influencers. Mas não é isso, sabe? A ideia não é essa, assim, na minha cabeça. A ideia é que você seja um influencer, tudo bem, mas você tem que ser um influencer do bem, você tem que saber o que você está fazendo, senão você vai fazer besteira, entendeu? Vai achar que liberdade de expressão é você falar qualquer coisa, e não é. Você está entendendo? Então, eu, assim, dou a maior força para a Rádio Paulo Freire, mas para que ela produza. Porque o que é que ela está fazendo hoje? Reproduzindo as produções que já não são tão bem produzidas assim, ou tão bem com conteúdo da Rádio FM, entendeu? Que precisa ser revista também, na minha opinião, entendeu? Precisa para que ela saia de simplesmente ser uma emissora de música ou de um conteúdo assim, não, bota aí na rádio que está tudo bem. Não, ela precisa produzir alguma coisa. Assim como a universidade, ela está produzindo profissionais. Profissionais para quê? Para irem para a Rádio Jornal, para irem para o Jornal do Comércio, para a Rede Globo, sabe? Então, até me lembrei da outra, a Michele Loreto, que foi para a Rede Globo, né? Sabe? Então, tem
todo um processo que não é simplesmente, como eu me lembro, Maranhão dizia muito isso, você não pode tocar música irresponsavelmente, que é o que as rádios fazem, independente do conteúdo dela, independente da qualidade, é tocar com responsabilidade. Olha, eu estou tocando essa música, por quê? Essa música tem esse critério, ela é boa por conta disso, ela é ruim por conta daquilo, ela tem esse cantor, ela tem esse compositor. É um conteúdo, não é um passatempo, entendeu? Então, quando você vê que o conteúdo pode ser transmitido e isso ganha audiência, sabe? Isso puxa o ouvinte, porque ele gosta disso. Ele não gosta de ouvir qualquer coisa por qualquer coisa. Agora, se você não treinar o ouvido do ouvinte, ele vai ouvir qualquer coisa por qualquer coisa e vai não gostar, sabe, de um conteúdo, digamos assim, mais sofisticado ou mais bem preparado. E a gente tem que preparar, sabe? E a gente pode fazer isso.